Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre a AES Brasil, uma empresa de energia, uma geradora, uma das gigantes aí do Brasil, que vem aí se reformulando e integrando aí boa fatia do mercado. Então, cotações aqui no último pregão fechou a R$ 10,10 e no acumulado aqui desde seu IPO já temos aí uma queda de 38,71%. Então, seu IPO foi feito ali em 2021 e desde então as cotações ela vem caindo. Lembrando que o papel também já fez uma captação de recursos através do equity e foram mais de 1 bilhão aí de captação. Mas antes de comentar sobre tudo isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal já consta aí com 640 inscritos, então ele cresce dia após dia. E no canal a gente vai comentar aqui sobre os resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como notícias do mercado financeiro e acompanhar o crescimento da carteira do canal, que tem por objetivo alcançar a liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 15 a 20 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, basicamente, a empresa ela é recém-IPO e uma das minhas regras como investimento é ficar longe de empresas que tenham no mínimo aí menos de 10 anos de IPO. Então, empresas que são recém-IPO, eu fico distante. Se não tiver no mínimo 10 anos de IPO, eu fico longe dessas empresas. Por quê? São ruins? Não, porque você não tem ali um histórico de efetividade, de lucratividade da empresa que está disponível ali para os seus investidores. Então, como é recém-IPO, não gosto muito desse tipo de empresa, porque você basicamente entra no escuro e você tem que ter um acesso a informações muito mais aprofundado. Mas o que é que a gente vai ter de informações aqui sobre a AES Brasil e quem se interessa sobre a empresa? Então, a primeira empresa é de um setor perene, um setor que as pessoas irão necessitar desse serviço pelos próximos 50, 100, 200, 500 mil anos. Então, energia elétrica a gente sempre vai ter essa necessidade de utilizar. E, basicamente, vou pegar aqui o informe dos resultados trimestrais do terceiro trimestre de 2022, que é o último anunciado pela empresa. Então, os destaques aqui do período é que eles tiveram aqui uma EBITDA de 284 milhões de reais no terceiro TRI de 2022 e foi um aumento aqui de 207% se compararmos com o terceiro TRI de 2021. Uma geração de caixa operacional aqui de 327 milhões de reais nesse terceiro trimestre. E 1 bilhão aqui em equity para financiar aquisições de ativos eólicos. Então, basicamente, a empresa ela vai investir muito no setor aqui eólico e também de energia solar, como a gente vai acompanhar. Então, crescimento aqui, a aquisição de 456 megawatts em capacidade eólica operacional e conclusão de 87% de dos seus empreendimentos, que é a Tucano, com 24 aqui das 52 turbinas montadas. Então, praticamente aqui vai se encerrar provavelmente em 2023 esse empreendimento da Tucano. E primeiras 6 torres de aerogeradores montadas aí da Cajuína. Então, basicamente, aqui 2 empreendimentos muito fortes que irão acrescentar aqui muitos megawatts, o que vai aumentar aqui a quantidade de gigawatts aqui dentro da geração de energia, que vai tornar a empresa provavelmente a terceira maior geradora de energia do país. Nível de contratação, através aqui das operações, nível de contratação do portfólio ultrapassa 80% para 2023 e 2024, aumento médio da disponibilidade das usinas eólicas e solares, neutralização do histórico de emissão de gases e efeito estufa. Aqui, então, vamos primeiro abordar o crescimento e oportunidades. Então, partindo para esse ponto, a gente vai observar que anteriormente à estratégia de crescimento e diversificação dos seus segmentos de geração de energia, a gente via apenas 100% aqui em energia hídrica. E agora a gente vê que a empresa aumentou mais 2,5 gigawatts em inclusão de energia eólica e energia solar. Então, a gente vai ter 6% de energia solar e 52% de energia hídrica e eólica 43%. Então, realmente uma fatia muito grande aqui, um incremento bastante significativo de energia eólica e vai aumentar também aqui esse incremento aqui de 6%, que deve ir a 10, 15% da capacidade para a energia solar. Então, totalizando aqui 5,2 gigawatts. Se a gente for observar no mercado, o que é que a gente tem atualmente é que no mercado, as empresas da fatia do mercado, a gente observa que a Eletrobras ela predomina com 42,5 gigawatts, porém, a gente vê aqui a AES Brasil com 4,2 gigawatts. Com esses incrementos já observados ali, a gente vai observar 5,2 gigawatts e a gente já observa que ela vai se tornar a 4ª maior geradora de energia. Se a gente observarmos, com a conclusão da outra usina, ela vai chegar provavelmente aqui a 6,1 gigawatts. Vai se tornar então aqui a 4ª maior empresa de geração de energia do país. Então, voltando aqui aos seus resultados, a gente vai continuar aqui então olhando os seus resultados de crescimento. Então, essa aquisição aqui de 456
256 megawatts em ativos eólicos operacionais. Então, 3 complexos eólicos em operação desde 2015, ativos totalmente contratados até 2035. Então, a gente está falando aí de mais de 10 anos aqui, já de um contrato bastante estabelecido e receitas aqui previsíveis. Então, a gente vai ter aqui previsibilidade dentro dos seus lucros. Energia contratada de 229 megawatts. Capacidade de instalação 456 megawatts. Preço médio de 190 megawatts por hora. E a gente vai observar aqui, essa localidade dessas instalações está aqui nos estados do Rio Grande do Sul, Piauí e Pernambuco. Outro ponto que a gente vai observar é a fase final aqui das obras de Tucano, do complexo de Tucano, que já se encontra aí com 87% do projeto concluído. Então isso aqui vai ter um incremento na sua geração de energia de 322 megawatts. Então a gente está falando aí de um crescimento bastante forte na geração de energia, onde também a gente vai ter aqui o empreendimento de Cajuína de energia eólica sendo concluído, com um incremento aqui de 695 megawatts. Então, realmente, a empresa ela vai crescer bastante, praticamente aí 1 gigawatts acrescentando na sua geração de energia, o que vai ter contratos longos aí para implementar aí nas suas receitas. Então, como a gente pode ver, a empresa investe bastante e investiu muito nesse tipo de energia, que são energias aqui renováveis, energia verde, e o governo ele anunciou que no marco legal para o projeto aqui do marco legal para o H2 verde, a ser lançado nas próximas semanas, onde 100 bilhões de reais de marco potencial em 2040 e pré-contratos aqui com Porto do PE100 para usina de H2 verde de 2 gigawatts. Então, realmente, o mercado vai ser mais nesse sentido de ter energias renováveis e a empresa AES Brasil investe bastante nesse segmento, o que irá se tornar uma líder aí nesse setor. Então, basicamente aqui, o que a gente vai ver do mercado de energia é que há um crescimento aqui sobre energia eólica de 3%, se compararmos ao terceiro trimestre de 2021, e um declínio aqui de 2,9% de geração de energia aqui, de energia solar. Outro ponto interessante é energia hídrica aqui sendo gerada aqui por famosas barragens. A gente vê o crescimento aqui de 32,6% de energia sendo gerada, se compararmos ao terceiro trimestre de 2021. Outro ponto que a gente vai observar, as contratações ficaram acima aqui de 80% nos próximos anos. Então, o nível de contratação total de 89%, preço médio aqui de contratados, 179 milhões de reais por megawatt-hora. Outro ponto que a gente vai observar é que desses contratos, energias que descontratadas convencionais, a gente vai observar aqui em azul, e energias descontratadas incentivadas em azul mais clarozinho. Então, como a gente vai observar, até 2026, a gente vai observar uma contratação de energia de 1 bilhão de reais até 2026. Então, a gente vai observar receitas crescendo até 2024 e 2025 a gente vai começar a ver uma leve queda nos seus contratos. E aí, o que a gente vai observar? Resultados operacionais aqui melhorando. Então, se a gente comparar os 9 primeiros meses de 2021 com os 9 primeiros meses de 2022, um aumento aí de 24% nas suas margens operacionais. Então, a gente vai ver aqui a margem operacional líquida em milhões de reais aumentando, chegando à casa de 1,2 bilhões de reais. Se a gente for observar também aqui os reajustes aqui dos preços, a inflação é a sua principal drive aqui de aumento de custos e despesas no período. Então a gente vai ver que os custos operacionais aumentaram bastante, a gente vê que não recorrentes foram em torno de 3 milhões, manutenção 5 milhões, modernização de sistema 2 milhões, outros despesas 2 milhões, porém 13 milhões aqui apenas com reajuste inflacionário. Então, receita do terceiro trimestre de 2021 ao terceiro trimestre de 2022, totalizando um custo de 144 milhões de reais. Então, a inflação impactou bastante aqui nos custos da empresa. Outro ponto que a gente vai observar, a trajetória aqui crescente dos resultados. Então, a gente vai ver aqui lucro líquido consolidado, um aumento aqui de 206 milhões de reais, compararmos o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2022. Porém, o que interessa mesmo aqui é anualizarmos. Se a gente anualizar isso aqui, a gente vai ver que nos 9 primeiros meses de 2021, a empresa teve um prejuízo de 7 milhões de reais e aumentou, então, seus resultados até 2022, 190%, o que teve aqui 183 milhões de reais de lucro líquido. Então, esse aqui é o lucro da empresa. A empresa, basicamente, ela só teve prejuízo no ano anterior e agora ela começa a ter bastante lucro. E aqui a gente vai observar
basicamente a sua dívida líquida e a que é a grande bronca da empresa. Então ela tem um prazo médio de 5,4 anos para cumprir essa dívida e em caixa a empresa tem um caixa absurdo aqui de 4,5 bilhões de reais. Então 2022 não é um problema, não foi um problema, até o seu lucro líquido foi acima de 168 milhões. 2023 também não é um problema, então caixa dá para pagar até 2025 tranquilamente. E aqui começa a vir a bronca. Então o caixa ele começa aqui a pagar, suprir as despesas até 2025. Então é só ter uma boa rentabilidade desse caixa e ter bastante lucro. Então se a gente ter bastante lucro e um caixa bastante interessante, vai conseguir pagar, honrar aqui suas despesas tranquilamente. No entanto, a bronca é que todo esse caixa só dá para pagar até 2025. Então se eles tiverem uma péssima rentabilidade aqui, ou seja, ROI, se eles tiverem um péssimo resultado aqui de rentabilidade e a empresa não começar a dar lucros com seus empreendimentos, a empresa vai começar a ficar devendo e não vai ter como honrar aqui suas despesas, honrar suas dívidas. E aí começa o grande BO. Então esse é o grande receio aqui da empresa, porque ela tem uma dívida muito maior do que o seu valor patrimonial e essa dívida ela é sustentável até 2025, o que faz aqui a empresa ter um leve conforto, porque basta ter uma boa rentabilidade desse valor em caixa e começar a dar lucros, como apresentou lucro em 2022 até o momento de acima de 180 milhões de reais. Então, próximo ano, se a empresa começar a apresentar lucros acima de 200 milhões de reais, aí a empresa começa a ter uma tranquilidade imensa para honrar suas despesas. Além disso, a gente viu que praticamente um dos seus empreendimentos vai se encerrar em 2023, então a partir de 2024 eles irão captar lucros através desse empreendimento. E o próximo provavelmente será concluído em 2026, onde eles irão precisar de gerar bastante caixa para honrar suas dívidas. Então a gente está falando aqui de uma empresa para o futuro. Então empresa esta que até 2027 vai começar a pagar muito bem os seus acionistas com boa distribuição de dividendos e, além disso, apreciação nos seus papéis, porque o mercado ainda não precificou esses dois grandes empreendimentos aqui da empresa. Então a empresa vai ser a quarta maior geradora de energia do país. Além disso, ela vai ter energias renováveis, o que vai ser o grande segmento aqui para os próximos anos. Outro ponto que a gente vai observar é justamente 1 bilhão aqui em equity, para financiar aquisições desses 456 megawatts em energia eólica. Então, totalizando aqui 1 bi e 24 milhões de reais sendo captados através aí de um aumento de 107 milhões de novas ações. Então foi realizado esta captação de recursos de praticamente 1 bilhão de reais com aumento aí de posições acionárias. Ou seja, quem não participou teve ali sua posição acionária derretida. Então, a empresa teve que realizar isso justamente para investir e investir muito bem. E aí o que a gente vai observar é que praticamente todo o aumento de capital privado aqui, toda essa aquisição obtida, ela foi diluída com os investimentos. Então, a gente vê aqui 765 milhões de reais sendo investidos e praticamente aqui todo o dinheiro captado virou zero. Então, a gente vai ver aqui fluxo com parceiros 70 milhões, despesas aqui de 168 milhões, e se a gente somar isso aqui tudo, praticamente já deu todo o capital aqui conseguido. E mais distribuição de dividendos de 54 milhões de reais, outras despesas de 14 milhões, e a gente praticamente vai ver um caixa aqui, um caixa restante, o saldo no caixa praticamente estagnado, de 3,4 de 3 bilhões 427 milhões para 3 bilhões 455 milhões de reais. Então esse aqui é o caixa da empresa, um caixa muito, muito robusto, muito interessante, que vai rentabilizar e vai conseguir dar bons lucros aí para a empresa, além desses investimentos já estarem praticamente equipados com essa captação de recursos. Então eles têm que apenas honrar a sua dívida anterior, conforme comentado anteriormente, e começar os empreendimentos ali começarem a dar lucro com esse término do seu novo empreendimento, que provavelmente vai terminar em 2023. Então, prioridades aí, construção de 1 gigawatts aqui em Tucano e Cajuína juntos, vai dar esse incremento aqui à sua base de geração de energia, e integração de mais de 456 megawatts nos ativos operacionais, gestão ativa do portfólio e materialização da estratégia de crescimento nos resultados. Então, essa é a empresa para o futuro. Então, você que gosta de empresas do setor perene, empresas que irão permanecer distribuindo seus serviços por longos e longos anos e tem uma boa estratégia de crescimento, essa é uma das empresas mais requisitadas aqui dentro da nossa Bolsa de Valores. E como ela não tem um histórico, a gente não consegue então ter uma exatidão no cálculo de valuation, justamente por não termos ali um histórico nos seus lucros. Porém, ainda tentei aqui realizar um cálculo e o meu preço médio aqui o meu preço teto, melhor dizendo, é de R$ 9,82, que se compararmos com as cotações atuais de R$ 10,10, a gente está falando de margem de segurança menos 3, ou seja, negativa. Significa que ela está 3% acima do meu preço teto. Então,
a empresa é uma empresa de futuro. Um melhor valuation aqui para você calcular esse preço intrínseco da empresa seria através daquele cálculo do valuation por fluxo de caixa descontado. Ele é o cálculo mais complexo e o ideal para realizar aqui o valuation dessa empresa. Porém, gosto muito de utilizar essa forma de Benjamin Graham ajustada para empresas que já estão aí há mais de 10 anos no mercado aberto, no caso, no mercado de valores aí acionário do Brasil. Então, empresas que é recém-IPO, eu fico distante justamente por falta de histórico de resultados. E basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe aquele vídeo, deixa aquele like que dá uma grande força para o canal e até a próxima.